Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os ângulos, né? Nós vamos ver como que os ângulos são classificados, quais os nomes nós vamos utilizá-los para algumas situações com ângulos e vamos aprender a calcular aí sobre ângulos complementares e suplementares, que é o grande objetivo da aula, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para o nosso caderninho aqui, estamos com ele. Então vamos estudar um pouquinho sobre ângulos. Primeiro, vamos tentar entender o que é ângulos, professor? Ângulo, gente, é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Professor, você falou grego aí, não falou? Falei mesmo. Então, qual que é a ideia de ângulos na prática? Gente, ângulo nada mais é do que o seguinte. Eu tenho duas semirretas aqui que partem do mesmo ponto, ponto O aqui. Então, o que é ângulo? O ângulo é essa região aqui, ó. Todo esse espaço da parte de dentro do ângulo, tá? Uma definição mais complexa de ângulo é o menor, a menor região, tá? Então, quando eu defino um ângulo, a gente está falando da menor área. Então, a gente sempre vai estar falando desse espacinho aqui, tá? Só que, como nós estamos estudando no ensino básico aqui, às vezes o ângulo pode estar fora. Então, o que vai indicar, professor? Se é um ângulo de dentro ou é um ângulo de fora? Uma marcaçãozinha, ó. Se tiver essa marcação aqui, a gente está falando do ângulo de dentro. E se tiver esta marcaçãozinha aqui, a gente vai estar falando do ângulo de fora, tá? Então é basicamente isso que a gente vai estudar aqui, tá? Primeiramente, a gente tem que classificar esses ângulos, tá? Como que os ângulos vão ser classificados? Os ângulos vão ser classificados da seguinte maneira, tá? Se eu tenho um ângulo que mede menos do que 90 graus, tá? Lembrando, os ângulos são medidos em graus. Se eu tenho um ângulo que mede menos do que 90 graus, significa que ele é um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é aquele que mede menos do que 90 graus, tá? Então, aqui, ó, um ângulo de 40, 50, 30, 20, 10, 80, 89 ainda é um ângulo agudo, tá? Porque ele é menor do que 90 graus. E o próximo, professor? E se eu tiver o ângulo de 90 graus propriamente dito, tá? Ó, o ângulo de 90 graus mesmo, propriamente dito, ele é chamado de ângulo reto. Então, o ângulo reto é o ângulo que vale exatamente 90 graus, né? Que é tipo a quina de uma parede. E ele sempre é representado por esse quadradinho com uma bolinha dentro, tá? Então, caso vocês vejam um ângulo que parece que é 90 graus, vocês não podem afirmar que ele é 90 graus. Vocês têm que ver se tem a representação dele, que é o quadradinho com a bolinha dentro, tá? E se tiver um ângulo agora maior que 90 graus? Claro, né? A gente viu menor que 90 graus. 90 graus, vamos ver o maior. O ângulo obtuso, ele é aquele ângulo que mede mais do que 90 e menos do que 180, tá? Então, eles são esses tipos de ângulozinhos aqui mais abertos, tá? Então, todo ângulo que vale mais do que 90 e menos do que 180, a gente chama ele de ângulo obtuso. E o outro ângulo também que a gente vai ver o nome aqui é o chamado ângulo raso. Ângulo raso também é conhecido de meia volta, que vale 180 graus, tá? Então, um ângulo raso é um ângulo de 180 graus, que vale meia volta aí, tá? Quais são os dois ângulos importantes para as nossas aulas, para a nossa aula de hoje? Os ângulos importantes para a nossa aula de hoje é o tal do ângulo reto e o tal do ângulo raso, tá? O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Por que ele é importante? Porque a gente vai ver hoje sobre uma coisa chamada ângulos complementares. O que são ângulos complementares, gente? Ângulos complementares são dois ângulos adjacentes, ou seja, são dois ângulos que estejam um do lado do outro, vamos assim dizer, que juntos medem 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ângulo A, né? Eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo AOC e o ângulo COB. Esse ângulo aqui, ó, AOC em vermelho, tá, gente? Ele mede 60 graus. Se eu juntar ele com esse ângulo aqui, ó, COB, que mede 30 graus, os dois ângulos juntos, gente, mede 90. E eles estão juntos, né? Eles estão grudados um do outro, vamos assim colocar. Então a gente diz que quando temos essas condições, dois ângulos adjacentes, cuja soma dá 90 graus, são chamados ângulos complementares, tá? Professor, e que conta que a gente vai fazer com esse negócio aí, ó? A conta que nós vamos fazer são duas. Uma delas é uma conta de texto, né, com textos, onde a gente vai tentar resolver, e outra um desenhozinho, resolver equações, que é uma coisa que a gente está fazendo muito durante as nossas aulas. Então, primeiro aí vamos ao, por exemplo, qual a medida do complemento?
de um ângulo de 75 graus. Quer dizer o quê? Quer dizer que um ângulo é 75 graus e eu quero saber quanto que vale o próximo ângulo, ou seja, o ângulo do lado dele, o ângulo adjacente a ele, que junto vai dar 90 graus. Ué, eu não quero que os dois juntos deem 90? Então é bem simples, gente. Eu vou pegar o 90 graus, né, que é o que eu quero, menos o 75, que é o ângulo que ele deu. Então 90 menos 75 vai dar 15 graus. Tá? Significa o quê? Significa que o ângulo aqui ele vale 15 graus. Então o complemento de 75 é 15 graus. Por quê? Porque 15 mais 75 vai dar 180, ou vai dar 90. É como se eu tivesse isso aqui, gente. Ó. Se eu tivesse aqui ó, um ângulo nosso, e eu tivesse um aqui, ó, valendo 75 graus, e esse outro aqui vale 15. Por quê? Porque os dois juntos formam 90 graus, quadradinho com a bolinha dentro. Beleza? Esse é o primeiro tipo de exercício que a gente tem. Então, se tiver, qual que é o complemento de 20? Uai, o complemento de 20 é 70. Por quê? 90 menos 20 dá 70. E assim por diante, tá, gente? O complemento de um número, a gente vai fazer 90 menos o número, tá? Agora, o próximo tipo de exemplo que nós temos são as equações. Então, olha só, sabendo que o ângulo EAG é reto, né, que é a informação importante, mesmo porque não tem o quadradinho com a bolinha aqui dentro, o valor do ângulo X é quanto? Então, eles querem saber quanto que vale o X aqui. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu sei? Eu sei que 3x mais 24 e eu sei que 4x menos 18, os dois ângulos juntos tem que dar 90 graus. Então, eu vou montar uma equação. 3x mais 24 mais 4x menos 18 é igual a 90 graus, tá? 90 não, que pareceu 96. Vamos fazer de novo aqui, ó. 90 graus. Tá? Então é isso, basicamente. Resolve a equação, letra para um lado, número para o outro. Como nós já estamos cansados de fazer aqui. Então aqui vai ficar o 3x mais 4x, que não mudaram de lugar. E do outro lado vai ficar o 90 menos 24 mais 18. Tá? O 24 estava positivo, ele vem para cá negativo. O 18 estava negativo, vai passar para cá positivo. Então 3x mais 4x vai dar 7x, é igual 90 menos 24 vai dar 70, 66, 66 mais 18. Vamos fazer aqui para vocês, ó. 66 mais 18, 8 e 6, 14, vai 1. Então vai dar 7, vai dar 84. Então 7x é igual a 84. Então o x ele é igual a 84 dividido para 7. Então o x ele é igual a 12, tá? 8 dividido para 7 dá 1. Para 8 sobra 1, então fica 1 aqui. Que é 7 e aqui vai ficar 14. 14 dividido para 7 dá 2. Então, x é igual a 12 ou x é igual a 12 graus. Tanto faz. Professor, não entendi nada. Você fez essa conta muito rápida aí para mim. Não tem problema, no caderno de vocês armem a conta e dividam. A ideia aqui é tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica e um pouco mais rápida, tá? Então, na dúvida, professor, da onde saiu 12? Pega 84, divide por 7, arma a continha aqui do lado, sem problema nenhum, tá? 84 dividido por 7... pega o 8 e vai dividir. Beleza? Então isso aí são os ângulos complementares. O que, que a gente vai ver de ângulos complementares? Quando ele perguntar o complemento de um ângulo é tanto, aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar o tanto que ele falou, menos 90, e vai conseguir achar o complemento dele. Outra questão de ângulos complementares é desenho. Você tem o desenho, o que, que você vai fazer? A soma dos dois juntos tem que dar 90 graus. Montou a equação, resolveu, facinho, molezinha. Outra coisa que nós vamos ver aí também é sobre o tal dos ângulos suplementares agora. Por que suplementar, professor? Se complementar ao do 90 graus, que a gente viu, que eu falei que era importante, suplementar nada mais é do que o quê? O 180 graus. Então, a mesma ideia dos ângulos complementares, só que agora com 180. Então, o que, que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles ângulos adjacentes cuja soma deles tem que dar 180 graus. Né? Então, aqui tem um exemplo, ó. O 135 mais o 45 são adjacentes, né? Porque está um do lado do outro, e a soma dos dois tem que dar 180 graus. Professor, e os exercícios muda de complementar para suplementar? Muda que é suplementar e é complementar, né? É o bom e velho, é igual, mas é diferente. Então a diferença aqui é que agora ao invés de falar complemento, ele vai falar suplemento, que vem de suplementar. E o ângulo continua um número qualquer. Qual que é a diferença da medida do ângulo complementar para a medida de um ângulo suplementar? O complementar a gente faz 90 menos o ângulo.
suplemento vai fazer o quê? 180 menos o ângulo. Então aqui é 180 menos 55 graus, né? 180 menos 55 vai dar 125 graus, tá? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, se eu tenho aqui, ó, dois ângulos, tá? Se um ângulo aqui vale 125 graus, o outro ângulo aqui vale 55 graus. Por quê? Porque quando eu somar os dois juntos tem que dar 180 graus. Bem moleza, bem simplesinho aí para vocês mesmo. O próximo e último exemplo que a gente vai ver aqui, ó, sabendo que os ângulos suplementares, os ângulos são suplementares, analisando a imagem a seguir qual é o valor de x na figura. Tá? Então aqui ele está pedindo o valor de x. Então vamos lá. Mesma coisa que a gente fez, só que ao invés de 90 agora vai ser 180. Então vai ficar 9x mais 8 mais 4x mais 3 é igual a 180. Equaçãozinha básica, letra para um lado, número para o outro. Então 9x mais 4x, né? Então 9x mais 4x vai ficar do lado esquerdo, do lado direito nós vamos ter 180 menos 8 menos 3. 9x mais 4x vai dar 13x é igual. 180 menos 8 vai dar 172. 172 menos 3, 169. Então o x ele é igual a 169 dividido para 13. Então o x ele é igual a 13. Tá? Caso tenha alguma dúvida, é só arrumar a conta e resolver. 13 o quê? 13 graus, tá? O x ele é igual a 13 graus, beleza? Né? Professor, alguns exercícios eu já vi que ao invés de fazer o valor de x, ele pergunta qual que é o valor do ângulo. Como que a gente faz? A gente faz assim, ó, o ângulo do x aqui não é 13? Então ficaria o quê? 9 vezes 13 mais 8. Então, aqui para saber o valor do ângulo maior, a gente faria 9 vezes 13 mais 8, tá? 9 vezes 13 dá 130, menos 9 vai dar 121, tá? Então, no menos 13, né, dá 117. Então, temos 117 mais 8 vai dar 125, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer o quê? Vai valer 125, tá? Desse outro lado aqui, ficaria a mesma coisa, né? 4 vezes 13 mais 3, ou você pode fazer 125 menos 180 também, que dá certo, beleza? Então é isso que a gente vai ver. Ângulos complementares relativo a 90 graus. Ângulos suplementares relativos a 180 graus, beleza? É isso aí, gente. Foi essa a aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, todas as segundas-feiras estamos lá no Google Meet das 9 às 11 da manhã, tá? Perdeu a aula, perdeu a chance de tirar a dúvida pelo Google Meet das 9 às 11, não tem problema. Podem me enviar um WhatsApp aí qualquer dia e horário da semana que a gente tira as dúvidas. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido e um beijão para todos vocês.